Muito bem. Então, lista de exercício. Primeiro exercício. Temos V de t igual a 10 seno de ômega t, sendo o ômega variável, né, de 0 até 1 mega. Tá? Então, nós vamos ir variando essa frequência de radianos por segundo, de 0 até 1 mega radianos por segundo. E temos aqui os valores, né, de resistência, indutância e capacitância pré-definidos que iremos atribuir ao nosso circuito. Então, voltando aqui para a tela do... Aqui eu tenho que fazer outro compartilhamento, né? Deixa eu fazer ela inteira. Beleza, então compartilhando o PSIM. Aparece a tela do PSIM, né? Aparece. Sim. Ok. Então, a primeira coisa que nós sempre fazemos aqui no ambiente PSIM, né? É ir lá em Simulate, Simulation Control, posicionar aqui o nosso controlador. E esse controlador aqui de tempo, né? A gente vai ter um tempo de passo. Esse tempo de passo eu vou deixar 10 a menos 7. Total time 0,01. Não vou deixar nisso mesmo. O resto eu não vou mexer, tá? Só mudei então 10 a menos 5 para 10 a menos 7. Fechando aqui, vamos dar um zoom aqui na tela. Agora eu vou pegar uma fonte que é senoidal. Então, vou lá embaixo, sinusoidal voltage source. Clico, seleciono, posiciono aqui na tela. Vou pegar um resistor, né? Deixa eu ver o posicionamento do circuito. O resistor fica entre o ponto A e B. Primeiro é indutor e capacitor. Então, vamos começar com o indutor. Capacitor. E o resistor na saída. Ok. Faço as devidas conexões. Conexão série. Muito bem. Vou colocar um aterramento, um ground aqui. Certo. Então, o valor da fonte, né? Se observar aqui no documento, a fonte tem 10 volts de amplitude. Então, vem aqui, pique amplitude, né? Amplitude de pico, vale 10. Frequência, aqui está 60, né? Para 0 radianos é como se fosse um nível DC. Então, vou considerar aqui 10, tá? Então, 10 radianos, eu tenho que fazer o seguinte. Vamos escrever aqui. O ômega
rad segundo equivale a 2 vezes π vezes frequência em hertz, tá? Muito bem. Portanto, eu sei que a frequência em hertz ela será dada por ômega dividido por 2 vezes π. É isso. Isolando a frequência em hertz, passo 2π dividindo, né? Para o primeiro caso, ômega vale 10, né? Se a frequência angular vale 10, eu tenho que dividir 10 por 2π. Dez por 2π. Isso gera para nós uma frequência em hertz valente a. Deixa eu 10 dividido por 2π. 1,59. 1,59. Muito bem. Então, 10 dividido por 2π, 1,59 Hz. Portanto, eu venho aqui na fonte, coloco 1,59. Só que o PC não aceita vírgula, né? Então, eu coloco ponto. Fecho aqui, vou para o indutor. O indutor está com a indutância zerada. Então, volto no PDF. A indutância do indutor é 10 mili. Então, equivale a 0,01. Fecho indutor. Capacitor. Capacitor é 1 micro. Então, vem aqui no lugar do capacitor, 1 e menos 6. Resistor vale 100. Então, alterando o valor da resistência de 10 para 100. E já tenho todos os parâmetros nesse momento parametrizados, né? Agora eu vou pegar um medidor para que eu possa, portanto, estabelecer a corrente total, tá? Tensão VR, reatâncias a gente teria que fazer por lei de Ohm, né? Então posso medir também tensão no indutor, no capacitor e dividir pela corrente, tá? No gráfico. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar um probe de tensão. Esse probe between two nodes, tá? Porque eu quero queda de tensão. Então, vou colocar um para o indutor, um para o capacitor. Um probe desse para o nosso resistor. E um para a fonte. Probe de corrente agora. Probe de corrente, eu vou fazer o seguinte. Rotacionar 180, né? Só para pegar a polaridade correta. E colocar aqui em série com o circuito. Tá em série, né?
Muito bem. Com o lápis, faço as conexões dos probos de tensão em paralelo. V fonte. V indutor. V capacitor. E V resistor. Muito bem. Então, vou colocar assim, tensão da fonte. Que eu vou chamar de VL. Tensão do indutor. VC. Tensão do capacitor. VR. Tensão do resistor. E T. Corrente total. Beleza? Deixa eu ver aqui se faltou algo mais. Impedância polar, fator de potência, ângulo φ, potência em watts, frequência em hertz, tá tudo certo. Então venho aqui para o ambiente PSIM e posso rodar a simulação. Então, Run Simulation. Vou pegar aqui e ver fonte. Muito bem. Ver fonte apareceu uma reta. Agora a próxima curva. E fonte. A tendência é que também seja uma oscilação aqui. Opa! De 0 a 0,0001. Tá? Então, essa foi a corrente. Tensão no resistor. Aqui. Muito bem. Essa tensão que obtivemos, né, 1 volt, essa corrente aqui, corrente VR, são parâmetros, tá? De baixa intensidade. Por quê? Porque em 0,01 segundos, eu não consigo atingir ainda um ciclo sequer da senoide, tá? Vamos fazer o seguinte. Como eu tenho 1,59 Hz, né? Se eu quiser estabelecer o período, eu tenho que fazer 1 dividido por frequência. Essa frequência em Hz. Portanto, o período será 1 dividido por 1,59. Certo? Fazendo essa conta, 1 dividido por 1,59, chegaremos em 0,628, tá? 0,628. Isso daqui em segundos. Muito bem. Vou mudar aqui. Unidade resultante em segundos. Tá. Então, 0,628 segundos para eu ter um ciclo da senoide completo. Se eu vier aqui em total time, nós temos 0,01. Tá? 0,01 não é nem um sexto do que eu preciso, né? Um sexto seria 0,1. Então, eu vou alterar aqui para 0, deixa eu ver,
3, tá? Para contemplar um ciclo completinho. Então, vamos fechar aqui, rodar mais uma vez a simulação. E a simulação agora demora um pouco mais, né? Sou 28, 30 segundos agora. Temos 70% da simulação finalizada. Isso acontece porque eu coloquei um step time muito pequeno, né? E um tempo de estabilização muito grande. Acaba demorando mais mesmo. Então aqui nós temos um ciclo completo, né? Então a parte de zero, positivo, negativo. Fechou um ciclo. Posso ajustar essa escala. Está em 0,8, colocar 0,63. Um ciclo certinho da tensão da fonte. Vamos na carga. Aí a carga R tá com essa oscilação. VL tem 0. E VC, deixa eu ver. VC está oscilante também. Tá. Então, o que acontece? Aqui, se eu quiser, eu tenho as tensões, né? Tensão nos 3 elementos, VR, VL, VC e o valor da fonte. Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou remover esse gráfico. Remove. Vou ficar com o gráfico da fonte. Remove. Nesse gráfico eu posso usar algumas coisas. Eu posso tirar o RMS. Aparece aqui do lado, ó, RMS. 7 volts, né? Por que 7 volts? Porque o valor de pico é 10. Se eu pegar 10 e dividir por raiz de 2, eu chego em 7 volts. Posso extrair aqui, se eu colocar no mesmo eixo, né, no mesmo gráfico aqui a corrente, vamos adicionar a corrente total, né? Eu teria o fator de potência, né, bem como a potência. Se eu pegar a potência ativa equivale a 5, 10 a menos 7. Tá? Isso daqui é uma potência muito baixa, né? Por quê? Porque as reatâncias são extremamente elevadas. Se eu pegar o fator de potência agora, o fator de potência é 1, 10 a menos 3. Esse fator de potência é zero, né? O fator de potência, em geral, é um número que varia de 0 a 1, né? Nós contemplamos, então, aqui um fator de potência que é muito próximo de zero. Porque se eu analisar, a resistência que foi colocada aqui no circuito é uma resistência de 100 ohms. Tá? Se eu analisar, por exemplo, VL barra I, deixa eu adicionar aqui, e também VC barra IT, posso colocar no gráfico esses dois valores, né? Então tem um valor aqui em regime
que equivale a 10 à quinta, tá? 10 à quinta. 10 à quinta, 10 à quarta, né? 10 elevado à quarta ons. Então, eu tenho um valor muito alto, tá? Vou tirar aqui o módulo disso. Que essa janela aqui não tá legal. Deixa eu selecionar outra janela. Terá o RMS. 9,21, 10 à quarta para o capacitor. 9,19, 10 a menos 2 para o indutor, tá? Então, o VL sobre o IT equivale a reatância indutiva, tá? VC sobre T equivale reatância capacitiva. Então, a reatância indutiva basicamente é zero. Reatância capacitiva tende ao infinito, né? 9,21, 10 a quarta, é um valor extremamente alto, 92 quiloohms, né? Para reatância capacitiva. Se eu comparar com o meu resistor de 100 ohms, é uma reatância extremamente elevada, é como se fosse um aberto aqui, tá? Se eu tenho um aberto no circuito, o que acontece com a corrente que circula? Ela é uma corrente que tende a zero, né? Se eu plotar aqui o gráfico da corrente, essa corrente aqui é muito pequena, tá? Eu posso aqui estabelecer aqui, ó, tem um valor de pico de 0,0001. Isso aqui dá 0,1 mili, né? 0,1 miliampere é muito pouco, equivalente a 100 microamperes, tá? Uma corrente praticamente inexistente. Então, nesse caso, para baixa frequência, né? É como se o capacitor fosse aqui um aberto no circuito, porque essa frequência de 1,59 Hz é próximo a zero, né? Se eu tenho uma frequência próxima a zero, eu tenho um comportamento próximo à corrente contínua. E o indutor, né? O indutor, nós vimos que ele é praticamente um curto-circuito. Por quê? Porque depois que ele carrega em corrente contínua, ele tem uma carga no formato de campo magnético. Então, ele se torna um condutor, basicamente, né? Em termos de comportamento circuitual. Resistor não. O resistor apresenta em seus terminais o comportamento que é análogo ao comportamento da tensão no circuito, né? Quando a gente fala de tensão alternada, né? Tensão sinoidal alternada, a corrente no resistor apresenta um comportamento em fase. Então, se a tensão ela é sinoidal, uma sinoide pura, né? Aqui VR e T. Tá? Se observar, aqui não dá para ver direito o I, né? Nós temos o VR em azul, o I está em vermelho. Então, eu vou fazer o seguinte, vou remover a corrente. Eu vou multiplicar essa corrente aqui por 1000. 1000? Não. Vou multiplicar por 80. Vou adicionar. Ó, se a gente comparar o comportamento da tensão agora com o comportamento da corrente, a forma de onda é a mesma, né? Elas apresentam o mesmo comportamento aqui, né? Em termos gráficos. Então, tem uma tensão que parte de um valor de 0,01 volt, a corrente seria aquele 100 micro, né? Eu multipliquei por 80 para a gente conseguir enxergar, né, a forma de onda. Então, perceba que o desenvolvimento
né, o formato da corrente em relação à tensão está em fase, né? Quando cruza aqui o eixo horizontal aqui do tempo, há um cruzamento da tensão juntamente com o cruzamento da corrente no resistor. Então, isso daí é aquele conceito básico da análise CA. Ainda temos uma tensão no indutor muito baixa, porque a frequência é extremamente baixa, né? A tensão no capacitor se tornou ali praticamente o valor da fonte. Por quê? Porque é como se estivéssemos trabalhando com 1,59 Hz, é como se fosse um regime DC, tá? Corrente contínua. Então, se fosse preencher essa tabela, teremos 159, tá? E os valores obtidos a resistor 100, né? XL calculado deu 0, XC deu 93 kg, né? Daí a impedância retangular seria 100 mais J 93K, mais não, menos, né? Porque seria a reatância capacitiva, 100, recapitulando aqui, 100 parte real menos J 93K, convertendo para polar, seria basicamente 93K. O ângulo φ, se eu tenho um valor imaginário que é muito próximo ali a 100K, um valor real que é muito próximo de zero, né, comparando a ordem de grandeza, né, dos dois elementos, resistor e reatância capacitiva, nós temos que o ângulo tende a ser muito próximo a menos 90, né? Então, vai dar menos 90 graus? Não vai bater menos 90 certinho, mas a gente pode fazer aqui, ó. Então, o ângulo φ será equivalente a tangente menos 1, né? O quê? De 93K dividido por 100. Fazendo essa conta, esse 93K ele é negativo porque é a reatância capacitiva. Se fosse indutiva, seria positiva. Então, fazendo essa continha, vamos lá. Tangente menos 1, menos 93K, sobre 100. Ó, não deu menos 90, deu menos 89,9383 graus. Então, o ângulo φ, para esse primeiro caso, seria esse menos 89,93. Menos 90, né, praticamente, conforme eu disse. Fator de potência tende a zero. Por quê? Matematicamente, turma, se vocês observarem, fator de potência cosseno φ. Se fator de potência cosseno φ, cosseno de menos 90 dá quanto? Cosseno de menos 90 dá? Só vocês. Zero, muito bem. Tá. Então, se cosseno de menos 90 dá zero, logo o fator de potência é zero. Corrente no circuito, percebemos que é 100 micro, né? Na medição. Valor da queda de tensão tinha dado um valor ali de pico de 0,01 volt. E a potência praticamente nula, né? Na ordem de miliwatts. 5 mili, se não me engano. Então, perceba, para a frequência, né, nós consideramos aqui 10 radianos,
10 radianos por segundo, nós temos esses parâmetros. Para zero, seria o regime DC, né? O regime DC, enfim, o capacitor ele seria infinito, o indutor seria zero, né, em termos de impedância. Então, não circula nada. Então, corrente zero, fator de potência zero, potência transferida zero. Mas para 10 Hz ainda é um valor muito próximo a zero, né? Agora, quando eu mudo de 10 para 100, eu desloco um zero, né? Uma casa aqui, né? Na vírgula. Então, estava 1,59, vira 15,9. Então, vem aqui na frequência. Depois de 1,59, 15,9. Mudei a frequência. Ó, para a gente não esperar muito, como eu alterei a frequência aumentando aqui 10 vezes, né? Então, deixou de ser 1,59 para 15,9. Se eu aumentei 10 vezes a frequência, o que eu fiz com o período? Diminuir 10 vezes, né? Então, eu diminuí 10 vezes aí o período. Deixa eu ver. Ok. Tá. Se eu diminuir 10 vezes, eu posso vir aqui no Simulate Control e reduzir também 10 vezes para que não demore tanto, né? Aquela hora demorou 42 segundos. Agora espero que seja 10 vezes mais rápido, pelo menos, né? Então, simulando o circuito. 10 vezes mais rápido, exatamente. Temos lá o valor da fonte. Fonte 10 volts de pico, né? Isso daí a gente já espera. Tensão no capacitor. 10 volts de pico. Tensão no indutor. Tensão no indutor ainda bem baixinha, né? Se a gente pegar aqui os valores de pico. O valor de pico na ordem de 10 elevado a menos 4. É um valor muito baixo ainda. E a tensão no resistor, que deve ser também próximo a zero, né? Deu aqui um valor 0,1 volt. Então, perceba, toda a tensão da fonte está praticamente no capacitor. O capacitor a gente tem 9,997, né? O valor da fonte, de fato, está sobre o capacitor. Se eu for estabelecer aqui a potência ativa, né? Eu posso pegar o gráfico mais uma vez, agora com o valor BR e T, né? Então, vamos jogar aqui, fazer o cálculo da potência ativa. Potência ativa, esse P aqui embaixo, né? Já aparece Real Power, P igual average V, né? Tensão vezes corrente. Não sei como é vezes em inglês. Então, vai ficar 4,98 vezes 10 elevado a menos 5 watts. Né? Isso aqui é a potência nula ainda. Então, perceba, para 100 radianos por segundo dá pouca diferença. Vamos ver se para 1K já tem um impacto maior. Né? 1K radianos por segundo equivale a uma frequência de 159.
Aí o período decai aqui 10 vezes, né? Mais uma vez. Então, pegando a frequência para 159. Podemos simular. Aí, agora tem vários ciclos, né? Por quê? Porque eu não mudei o Simulation Control, tá? VC. Vamos ver se VC está abaixo de 10. Está em 10 ainda, né? VL. Deixa eu tirar o RMS. RMS para VL subiu 100 vezes. Mas ainda assim, se a gente observar a corrente muito baixa, né? O RMS da corrente, 7 mili. Então, tensão de pico, 10 volts no capacitor, tensão de pico da fonte, 10 volts, né? Então, nós estamos dando a tensão no capacitor, uma parcela ainda para o indutor, teremos agora uma parcelinha também no resistor, né? Mas um pouco maior aí, 0,7 volts, tá? Mas ainda assim é pequeno. Então perceba, até 1 kilo radianos por segundo, que equivale a 159 Hz, né? Ainda a diferença está muito baixa. Se eu passar aqui para 10 quilos. 10 quilos eu teria uma frequência, em vez de ser 159 Hz, seria 1590. Então, mudando a frequência mais uma vez. Vou pegar aqui VR, VL, VC, tudo no mesmo eixo. Como aumentei demais a frequência, né? Aqui ficou esse monte de traço, né? Eu vou pegar aqui uma janela, por exemplo, entre 0,02 e 0,04, né? O sinal já está bem estabilizado, sem transitórios. Então aqui, olha que interessante isso aqui, ó. Se eu pegar o RMS, eu tenho 7 volts para C, 7 volts para L e 7 volts para R. Mudou bem já, né? 777. O que quer dizer isso? Ó, até 1 quilo, né, aqui, 0, 10, 100, 1K. Eu tinha um comportamento que era basicamente frequência que em Hertz, o equivalente, né, que era 15,9, né, 1,59, 15,9, 159 Hz, né, multiplicando de 10 em 10. Resistor fixo, reatância indutiva era muito próxima a zero, né? Reatância capacitiva era próxima ali do 100K. Portanto, a impedância também, né, tinha os seus valores próximos a 100K. O ângulo φ era um ângulo bem próximo a 90. O fator de potência tendia a zero, a corrente muito baixinha. Tensão na resistência também extremamente baixa. E a potência em watts tendendo a zero. Quando eu chego em 10K, eu já sei que as tensões elas são iguais, tá? Então, 7,07 volts, basicamente, para os três elementos, tá? Resistor, indutor e capacitor. Ok. Bacana. O que acontece
né? Se a gente observar aqui o PDF, o que acontece na frequência calculada, essa frequência aqui, ó. Se eu fizer 1 dividido por LC, eu tenho uma frequência de ressonância em radianos por segundo, tá? Mas eu posso fazer também 1 dividido por raiz de LC, né? E no denominador, multiplicando essa raiz de LC, 2π. E eu tenho, portanto, a frequência em Hertz. Qual frequência? De ressonância. Beleza? Então, na frequência de ressonância, o que acontece? A impedância total é R, pois o XL se iguala a XC. Tá certo? Primeira coisa, vamos calcular essa frequência de ressonância aqui e ver quanto dá. Então, 1 dividido por raiz de LC. Deixa eu pegar aqui o texto. Frequência representa aqui por W, né? Radianos segundo. 1 dividido por raiz de LC. O nosso L vale quanto? Deixa eu ver por aqui no PDF. O L vale 10 mil. 10 mil. 10 mil, vamos colocar assim. Vezes. O capacitor era 1 micro. 1 microfarad. Fecha parênteses. Tudo isso elevado a meio. Esse quadrado. Fazendo essa conta, mili com micro, 10 a nona, né? É isso? 10 menos 9. Esse 10 menos 8. Raiz de 10 menos 8 dá 10 menos 4. Ó, isso daqui vai ficar 1 dividido por 10 elevado a menos 4. 1 dividido por 10 a menos 4 é 10 elevado à quarta potência. Equivale a 10 mil. Ou seja, 10K rad por segundo. Nossa, ficou muito extenso, né? Ó, então a frequência em radianos por segundo é 1 dividido por raiz quadrada, né? Do indutor nosso, que é 10 mili, vezes capacitor. Isso equivale, aqui eu fiz o desenvolvimento matemático, né? Que daria 10 oitavas, se eu faço a raiz da 10 menos 4, né? 10 elevado a menos 8, com raiz 10 menos 4. 1 dividido por 10 a menos 4 dá 10 a quarta, que equivale a 10 mil, portanto, 10K radianos por segundo. Essa fórmula é a fórmula da frequência de ressonância. E se a gente observar aqui na tabela, nós estamos trabalhando exatamente com 10K, né? Então, em 10K eu estou na ressonância, por isso que eu tenho 7 volts para o capacitor, para o indutor e para o resistor. Se eu fizer nesse gráfico aqui, fazer o seguinte, remove all, vou colocar as impedâncias, né? Então, por exemplo, se eu quero resistor, R dividido por I. Então, tem o valor do resistor, né? O valor da resistência. Na sequência, VC, VC dividido por IT.
E também o VL, tá? VL dividido por I. Então, se eu flotar as curvas, tenho que selecionar aqui uma janela, né? Porque vai ter aqui alguma discrepância nesse cálculo. Vou pegar uma janela aqui de 0,024, 0,025. Nessa janela, vou tirar o valor RMS. Então, perceba, o valor da resistência é 1/10 ao quadrado. 10 ao quadrado equivale a 100 ohms. Beleza? 100 ohms. Reatância capacitiva, 8 vezes 10, né? 10 elevado a primeira. Então, dá 80. Reatância indutiva, 8, 10 a primeira, 80 também. Então, perceba, por que que vai zerar, né, a parte imaginária, vai ficar aqui apenas a parte resistiva, que é o conceito, né, da ressonância. Ó, o circuito série é ressonante quando R é igual a ZEC, né, ou ZEC igual a R. Então, impedância equivalente é puramente resistiva, ou seja, XL equivale a XC. Nesse caso aqui, nós vimos, de fato, que o XL e o XC valem 80 ohms, né? Portanto, se eu vier aqui no ambiente PSIM para definir a impedância equivalente, eu tenho que essa impedância será 100 mais J XL menos XC. Parênteses. Portanto, ZEC será 100 J 80 menos 80 igual a 100 mais J0. Portanto, a impedância equivalente é 100, tá? 100 ohms. Muito grande aqui. Deixa eu arrastar aqui para o lado. Então, ó, cálculo da impedância, né? Nós medimos na simulação, a resistência deu 100, reatância capacitiva seria o menos J80, né? Reatância indutiva mais J80. Daí eu substituí aqui, né, na fórmula da impedância, e de fato deu 100, né? Sobre apenas a parte real, que é a parte resistiva. Portanto, nós devemos ter um valor de potência média, tá? Neste caso, se eu remover aqui, né, já fizemos a determinação das impedâncias. Se eu pegar VR e IT, opa, remove, tem que apagar aqui embaixo. VRT, aí. Então, vou plotar no mesmo gráfico. Vamos pegar uma janela aqui, entre 0,02 e 0,04. Muito bem. Então, se eu for estabelecer aqui a potência, né, a potência média, eu clico aqui em P. Potência em watts seria equivalente a meio, tá? Meio watt de potência.
Resistor de 100 ohms, meio watt de potência, tá ok, né? Se eu for verificar o fator de potência, o fator de potência é unitário, tá? Fator de potência unitário. Por quê? Esse sisteminha, né, quando eu estou na ressonância, o que acontece? O circuito, a parte imaginária, deixa de existir. É como se não, se de fato não tivesse nada, né? Esse XL, esse XC, eles se anulam, né? Fica um menos o outro que dá zero. É o que a gente acabou de ver aqui na fórmula da impedância. Então, se eu tenho uma impedância total equivalente a 100 ohms, eu tenho um fator de potência que é unitário. Posso plotar aqui, ó, em vez do VR, valor da fonte, né, fator de potência, aí, ó, é unitário, tá? Então, se eu der um zoom aqui nessa corrente, né, que está muito pequena, vou ver, vou multiplicar essa corrente aqui. Deixa eu multiplicar por 10. 10 será que resolve? Não, 10 acho que é pouco. 50, vamos ver como fica. Bem, então multiplicando aqui a corrente, dando um ganho de 50 vezes, dá para ver que a corrente total está em fase com a tensão de alimentação do circuito, tá? Se a tensão está em fase com a corrente, significa que meu fator de potência, ele é unitário. Guilherme Gomes Leite levantou a mão. Pode falar, Guilherme. Professor, aí nesse caso, por exemplo, se eu fosse mexer no circuito ali, eu ia considerar só o resistor e a tensão em cima dele só, né? Não a tensão da fonte. E mexer no circuito você fala para quê? Para o cálculo da impedância no pecinho ou para o fator de Não, por potência? exemplo, se eu quiser calcular, por exemplo, a corrente no circuito e tal, vamos supor, eu não tenho pecinho, vou calcular. Como eu sei que está, eu sei que está em ressonância. Então, é um circuito, né, que vai eliminar a parte reativa. Só que Isso. eu ainda vou ter a tensão em cima do capacitor indutor, certo? Certo, certinho. Então aí eu vou considerar só a tensão da fonte menos a tensão em cima deles. Isso, na realidade, olha só, eu vou desenvolver isso daqui, ainda tá no pecinho, já que você perguntou. É uma pergunta bem pertinente na realidade. Por quê? Porque de fato existe. Tá? Vou colocar aqui mais um eixo. Se eu pegar a tensão no capacitor, tensão no indutor e plotar, ó, essas tensões elas existem e a amplitude, né, dessas tensões é de 10, tá? 10 volts de pico. É o que nós tínhamos visto anteriormente, eu posso até plotar aqui, ó, o VR, né? O VR também é 10, tá? 10 volts de pico. Por quê? Ressonância. Ressonância é o ponto de máxima energia, né? O máximo aproveitamento aí do circuito, tá? Então, o que acontece? Vou retirar esse VR aqui. Se a gente observar, por hora eu vou tirar também o fator de potência, a gente já viu. Deixa eu recarregar aqui. Oh, puxa, a corrente não foi. Remove all. Ok. Data. Zoom. Aqui no centro. Aí, acho que dá para ver bem agora, né? Deixa eu pegar aqui da origem. Um ciclo.
Um ciclo daqui para cá. Tenta pegar um ciclo certinho para te explicar aqui. O senoide finalizando aqui, começa nesse ponto. Bom, tá razoável. Vamos lá. Perceba, o VC, né, parte de zero, no formato senoidal. Temos um ciclo, 1, 2, 3 ciclos. O VL parte de zero, vai para um valor negativo, tá? E é compensado no VC. Temos também 1, 2, 3 ciclos, tá? Então, 3 ciclos para tensão no capacitor, 3 ciclos para tensão no indutor. Beleza. Se eu pegar o valor RMS, eu tenho 7 volts para ambos. Só que, instantaneamente, se eu clicar em qualquer ponto, tenho 9,99 para o capacitor e menos 9,98 aqui, arredondando, para o indutor. Ah, quero outro ponto, quero esse. Menos 6,9 para o capacitor, mais 6,89, mais 6,9, basicamente, para o indutor. Outro ponto aqui agora. 9,27 para o capacitor e menos 9,25 para o indutor. Então, perceba, qualquer ponto, isso daqui, ó, menos 7,88 para o capacitor, mais 7,87 para o indutor. Qualquer ponto que eu pegue aqui, da linha, é um teste que todos podem fazer, tá? Vai ter uma variação de tensão que é independente, né? Eu peguei aqui 9, ó, 8 agora. 8,76 para o capacitor, 8,75 negativo para o indutor. Há uma compensação das tensões. Embora o valor RMS seja 7 para os dois, o RMS, se a gente olhar apenas para essa média quadrática, ela nos engana. Por quê? Você pode imaginar, são reatâncias, então estão no eixo imaginário. 7 mais 7, 14. Tá. Mas se eu olhar instantaneamente, eu tenho uma defasagem de 180, né? Então, enquanto um está no semiciclo positivo, o outro está no semiciclo negativo. E com exatamente a mesma intensidade de tensão. Tá? Então, qualquer ponto que eu pegue, 6,44 negativo no capacitor, 6,44 positivo no indutor. É lei de Kirchhoff fechando aqui, ó, de forma instantânea. Quando um é zero, ou bem próximo de zero, no caso aqui, 8,32, 10 a menos 2 no capacitor, menos 8,3, 10 a menos 2 no indutor. Então, eu acabo fechando a lei de Kirchhoff para a forma de onda da tensão, tanto no capacitor quanto no indutor. Se eu for fazer aqui a soma vetorial, ficaria da seguinte forma. Eu pego a tensão da fonte, tá? V fonte, faço igual VR mais VC, né? Mais VL. Caramba, VL. V fonte equivale a 7 mais VC, como a corrente está em fase, né, a corrente está em fase no circuito, se eu pegar a tensão que está em zero, tensão de alimentação da fonte tem fase zero. A corrente está em fase com a tensão da fonte, basicamente. Então, essa corrente é 0 graus. Portanto, a tensão no capacitor será menos J, tá? Menos J 80 vezes a corrente do circuito.
tá? A corrente do circuito, dá para a gente definir de forma gráfica. Pego aqui, adiciono essa corrente, faço aqui o RMS da corrente. O RMS da corrente deu 7,11, 10 a menos 2, né? Então, como é menos J, ficaria menos J vezes 80, que multiplica 0,0711 mais J que multiplica 80, que seria o indutor agora, né? Vezes 0,0711. Ah, por que a mesma corrente? Porque o circuito é sério. Tá? Você é da fonte, passou para o indutor, qual outro caminho? Né? Esse jumper aqui para o capacitor, então a corrente é a mesma. Só que um é mais J e outro menos J. Portanto, o valor da fonte, V fonte, acaba sendo 7 volts. 7 volts equivalente a quem? Equivalente à tensão no resistor. Tá? Ficou claro aí? Não sei se eu esclareci aí sua dúvida. Ficou sim, professor. É isso? Então é aquela história, né, que eu comentei com vocês. Há uma tensão no elemento capacitivo, há também uma tensão no elemento indutivo. Então é aquele cabo de guerra, né? A corda ela está tensionada? Está. Mas está indo para algum lado? Não. Porém está tensionado. Tá? Não está em repouso, não está livre. Né? Tem uma tensão, porém não se desloca. Tá? A ressonância é por aí. Então, existe ainda uma queda de tensão no indutor, uma queda de tensão no capacitor, mas como as reatâncias, né, acabam sendo simplificadas, né? Eu tenho um valor que é positivo e um valor que é negativo idêntico, então sempre dá zero, né? Parte imaginária zerando, eu fico com a parte real. Parte real, para circuitos elétricos, já foi visto que é a parte resistiva. Se eu tenho um elemento puramente resistivo, eu tenho o VA da minha fonte, né, a potência aparente, sendo equivalente à potência em watts. Tá? Por quê? Porque a carga se tornou puramente resistiva e essa conexão série LC se torna um curto-circuito, um jumper. Tá? Para essa frequência de 10K radianos por segundo. Então, se nós pegarmos aqui um instante antes, né, que eu acabei pulando, eu pulei de 1K para 10K, mas nós temos 9K. A gente pode fazer o teste para 9K. Então, 9K, se eu pegar aqui essa formulinha, ficaria 9.000 agora, né? 9.000 dividido por 2π. Vamos lá. 9.000 dividido por 2π. Deu 1.432,4. Muito bem, então esse valor eu vou substituir na frequência, tá? A frequência em Hertz, que nós temos aqui no P-Sim. 1.432,4 Hz. Mudando essa frequência, eu rodo mais uma vez a simulação e iremos perceber uma diferença razoável aí, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui é a corrente.
Ó, tensão VL e VC, eu vou colocar aqui VR também. VR. Aí. Então, se eu tirar o RMS, tenho que o VR é 6,91, tá? 6,91 volts. VL é 6,22 e o VC é 7,69, tá? 7,69. Alguém poderia pensar, a lei de Kirchhoff para as tensões, eu tenho aqui uma fonte, né, que fornece energia para 3 elementos. Portanto, a tensão da fonte equivale à soma da tensão do indutor, mais a tensão no capacitor, mais a tensão no resistor. É o que nós colocamos aqui, né? Se fosse somar diretamente, daria o quê? 6,9, e tem um 0,2 aqui, arredondando 7, né? 7 mais 6 aqui seria equivalente a 13, né? Se pegar mais 7 aqui, vírgula 69, mais uns quebradinhos, 21. Tá? Praticamente 21 volts. Então, o que acontece? Minha fonte não tem 21 volts, tem 7 volts, né? 7 volts. Vou pegar aqui o valor da fonte, dá para colocar no mesmo eixo. Graficamente fica como uma confusão, né? Mas a gente está analisando o RMS. O valor da fonte é 7. Tá? Então, se eu fosse analisar lei de Kirchhoff, só o resistor já deu 6,91. O que explica isso? Defasagem. Né? Então, olha aqui, no capacitor, menos J. No indutor, mais J. Né? Esse número imaginário acaba sendo sempre simplificado com este número imaginário, este para o indutor e este para o capacitor. Parte resistiva fica de fora, só que ela sofre influência também, né? Antes era 7, agora já é 6,9. Eu posso botar um valor aleatório aqui, em vez de 1.400, posso colocar 1.200. Tá? Agora eu fugi um pouco daquela tabelinha do exercício, mas só para a gente entender aqui. Então, se eu fosse recalcular aqui o valor RMS, a tensão no resistor se tornou 6,11. Tá? Então, era 6,9, caiu para 6,11. Tensão no indutor, agora é 4,6. Tá? Era 6,2, se eu não me engano, né? 4,6. Tensão no capacitor foi para 8. Tá? Então, perceba, essas tensões elas ficam mudando, mas de forma que a resultante seja sempre 7. Por exemplo, esse caso aqui, para frequência de 1.200 Hz, se eu analisar, deixa eu fechar aqui, se eu analisar aqui as tensões, o PC me fala 8,126 para a parte capacitiva. Então, nessa formulinha, eu colocaria assim, dados do PSIM, parte capacitiva, 8,13 arredondando, tá? 8,13, parte indutiva, 4,62. Muito bem. Isso iria gerar o valor final aqui para a fonte de menos J ponto. Esse 8,13 aí, vamos calcular aqui, 8,13 menos 4,62. Deu 3,51, tá? Menos J, 3,51. Só que o R não é 7 mais, né? Então, se observar o valor do VR, é 6,12 arredondando. 6,12. Tá?
Então, perceba, a tensão da fonte em polar não, em retangular, né? Deu 6,12 menos J 3,51. Se eu fosse converter para polar, tem V fonte igual a, tem que fazer aquela formulinha, né, da conversão retangular para polar. Eu faço raiz 6,12 quadrado mais 3,51 quadrado, fecha parênteses. Então, o módulo seria 7,055 volts. Tá? Se nós observarmos aqui no PCIM, jogar um pouco para baixo. Calculado 7,055 para ver fonte. Aqui deu 7,067. Beleza? Só que tem uma distorçãozinha aqui do início, né? Dá para dar um zoom aqui no gráfico. Ver se pega com um ciclo completo aqui. Partindo de 0. Aqui, mais ou menos. Tá, RMS 707, tá? Então, esse seria o valor exato da fonte, calculado aqui pela teoria, deu 7,055. Tá? Utilizando uma frequência de 1.200 Hz. Então, independente da frequência que nós temos, essa análise de circuitos elétricos é sempre válida, tá? É que antes vocês estudavam, nós temos rede elétrica, né? Rede elétrica que é 60 Hz, né? Portanto, a frequência em radianos por segundo vocês já cansaram de calcular, dava 377 aproximadamente. Para essa frequência, determine corrente, tensão, se for trifásico, tensão de linha, tensão de fase, corrente de linha, corrente de fase, ângulo da fase para linha, impedância, enfim, tinha tudo aquilo, né? Só que era numa frequência fixa, 60 Hz. Aqui não. Aqui a análise é outra. Eu estou mudando, estou variando essa frequência aqui em rádios por segundo, estou verificando que o comportamento do circuito ele tende a mudar, né? Então tem uma hora que a potência útil ela é nula, tem hora que ela é máxima. A gente percebeu que ela é máxima por uma frequência de 10 kHz por segundo, tá? Então, nessa frequência, de fato, percebemos ali que tínhamos um fator de potência unitário e a potência máxima para esses valores do circuito, né? Para esse resistor aqui, era equivalente a meio. Tá? Por que meio? Porque se eu fizesse ali tensão quadrado, né? Ó, formulinha aqui da potência útil. Vocês já usaram também. Potência útil é tensão quadrado, né, dividido por resistência. Portanto, a potência útil equivale a, como o valor da fonte é 7,055, né, que nós calculamos, se eu dividir por 100, fazendo esse número ao quadrado, cadê? Aqui, quadrado, deu 49,7777, tá bom. Dividido por 100. Essa conta que vale 0,4977. Então,
Se eu fosse arredondar, na verdade, daria 0,5 watts, né? Então, a potência máxima que nós medimos no circuito foi essa. Meio watt. Por quê? Porque na ressonância eu tenho o valor da fonte total, o valor da fonte total é esse 7,055 que calculamos na teoria, tá? Faço isso ao quadrado, divido por 100, dá 0,5 watts. E nós verificamos no P-Sim, que é isso mesmo, né? Então, quando era 1590 Hz, vamos lá mais uma vez aqui. Sempre trabalho com uma janela, né, de simulação. Eu posso verificar, juntamente do gráfico da corrente, no caso aqui na carga resistiva, né? Posso fazer o cálculo da potência útil, potência média. Essa potência média, ó, deu 0,4954, tá? Então, na prática, 0,495, na teoria, 0,497, né, que eu arredondei aqui para meio watt. Meio watt é a máxima potência útil que eu tenho para esse circuito. Não tem como eu ter uma potência de 100 kW nesse circuito. Por quê? Porque o resistor vale 100. Tá? Agora, se o resistor fosse de 10 ohms, nós teríamos uma potência que seria equivalente a quanto? A dinâmica muda, né? Essa dinâmica aqui, nós vimos na transformada de Laplace, né? Que lembra uma exponencial. Não lembra? Exponencial crescente. Tá. O que interessa para nós agora é isso daqui, ó. Tensão VR, corrente T. Se eu tirar potência média, né? I versus R, deu 1 watt, tá? 1 watt de potência. Tá? É 1 watt? O que eu fiz escalar? Deixa eu tirar essa curva aqui. Ah, não, eu cliquei no fator de potência. Fator de potência unitário, obviamente, né? Tensão e corrente no resistor está sempre em fase, então fator de potência unitária. Quando eu clico na potência ativa, ó, 4,95 watts. Por que 4,95 watts? Porque eu peguei o valor do resistor, que era lá de 100 ohms, e reduzi em 10 vezes, né? Reduzi para 10. Se eu reduzir o valor do resistor, a tendência é que o valor da potência aumente 10 vezes. É diretamente proporcional, tá certo? Por que é diretamente proporcional? Porque na ressonância, o indutor e o capacitor se tornam um curto, é como se eu tivesse uma linha aqui, né? Tá? Então, sai a corrente da fonte, passa pelo curto, passa pelo resistor, retorna para a fonte, tá? E fica circulando da fonte para o resistor para a fonte. Ah, é ignorado esse indutor e esse capacitor? Falando de uma forma mais efetiva, não, né? A corrente tem que passar, obviamente, por esses dois elementos, e por isso que existe queda de tensão, essa queda de 80 volts. Mas o circuito, né? Se eu pegar o viés da fonte, a fonte olhando o circuito, ela enxerga apenas a carga resistiva. Tá? É como se apenas esse resistor tivesse mandando, né,
para a fonte o valor da carga da corrente elétrica que deve circular. Por quê? Porque as reatâncias agora não interferem em nada na impedância, né? O que manda na intensidade de corrente é a impedância. E a parte imaginária não manda mais quando estou em ressonância. Quem manda é só a parte resistiva, né? Então, se o elemento resistivo cai de 100 para 10, essa impedância equivalente se torna 10. Se eu faço 7 dividido por 10, eu tenho uma corrente equivalente a 0,7, né? Então, pego aqui, eu posso plotar o gráfico da corrente. O gráfico da corrente deu pico 1, mas se eu pegar o RMS, 0,7. Beleza? Bom, o computador está pedindo bateria aqui, pedindo uma carga. Eu vou pegar o carregador e já volto, tá? Bom, para finalizar aqui essa explicação de hoje, né, essa aula, vamos aumentar a frequência, né, saindo de 10K para 11K, para ver o efeito. 11K, eu teria que fazer aqui na conta mais uma vez. Então, no lugar de 9, agora é 11. 11K dividido por 2π. Isso aqui equivale a 1750. 1750. Muito bem. Então, 1750. Eu rodo a simulação. Tensão aqui está bem próxima. Vou pegar uma janela de análise aqui. RMS. 3,28. Tá, deixa eu tirar aqui. 3,28 caiu bastante, né? Eu posso pegar o fator de potência. Primeiro o gráfico. Tá 1, porque eu estou analisando no resistor. Eu vou trocar aqui pela fonte. Fator de potência. Ó, o fator de potência agora é 0,47. Tá? Então perceba. 10 kHz, fator de potência unitário. 1 kHz é um quiloradiano a mais, né? Já gerou uma diferença ali superior a 50%, né? No fator de potência. 10 quiloradianos por segundo, fator de potência unitário. 11 quiloradianos por segundo, fator de potência de 0,47. Tá?
Então, perceba o efeito no fator de potência que dá, né? Se a gente analisar a ressonância do circuito, né? O momento em que o circuito está ressonante e o momento que ele está fora da ressonância. Aqui, por exemplo, a tensão no capacitor é 2,99. A tensão no indutor passa a ser superior agora à tensão no capacitor, sendo 3,62, enquanto a tensão no resistor é 3,28. Se eu fizer de novo aquela soma vetorial, que eu fiz aqui naquele momento, né? Era no lugar aqui da fonte, aqui é 6, na verdade, né? Era 6,28. Isso. Então, essa soma das tensões, é a tensão no resistor, menos tensão no capacitor, né? J tensão no capacitor, mais J tensão no indutor. Eu fazia aqui essa conta do imaginário, resultava em parcial 6,12, menos J 3,51, né? E se eu fizesse a conversão para polar, eu teria o valor resultante de 7,055. Se eu fizesse esse mesmo procedimento agora para 3,28 no resistor, 3,62 no indutor e 3 no capacitor, eu teria, mais uma vez, aquele 7,10 para a fonte, tá? Porque a gente faz de uma forma vetorial. E se eu somasse diretamente esses números, eu teria aqui 3,339, mais algum quebrado aqui, daria 10 RMS, né? Então, teria um erro aí de 30%. Luigi, à vontade. Professor, naquele caso, em vez de estar 3, não seria 30 e 29? Porque eu acho que eles estão vezes 10, não? Deixa eu ver. Ah, é isso mesmo. Obrigado, Lídia, é isso mesmo. É isso aí. Então, aqui, ó, Perfeito. seria 30 para o capacitor. Tá multiplicando a 10, 10 elevado à primeira, né? Então, 2,99 vezes 10 equivale a 29,98. VL seria 3,62 vezes 10, seria 36, né? Então, olha só, a tensão para uma frequência muito maior ali, né? Aqui, na verdade, estou com 1 kRad por segundo a mais, né? Dos 10K. Eu tenho uma tensão que ela passa ali dos 7, né? Que seria o valor da fonte, para 30 volts aproximadamente. Mas o que tem que acontecer nessa análise é justamente a simplificação, né? Então, se aqui é 30 para o capacitor, eu tenho menos J30, né? Para o indutor, eu tenho mais J36. Então, se eu fizesse a simplificação, eu teria algo como 6,26, né, aproximadamente. Então, ficaria 3,28 mais 6,26, né, imaginário. Fazendo a conversão para polar, daria 7,10. Tá? Vocês podem até fazer essa ratificação para, de fato, verificar a lei de Kirchhoff para as tensões, tá? Não temos lei de Kirchhoff para as correntes aqui, né? Porque é um circuito sério, não tem um nó, né? Esses nozinhos que aparecem seria basicamente dos medidores que são abertos. Então, a corrente sai da fonte, passa pelos elementos, né? No caso aqui, indutivo, capacitivo, resistivo, passa pelo amperímetro, que aqui é um curto, e retorna, tá? Então, para 11 kRad por segundo é isso. Agora, nós temos 100K. 100K na fonte seria equivalente a 15900, né? 15.900. Para 15.900,
Tem que dar um zoom para observar a forma de onda, né? Claramente. Ó, para 100K a coisa já muda. Já muda um pouco aqui. Deixa eu ver aqui o valor RMS. Ó, para 100K é como se o indutor fosse um aberto e o capacitor e o resistor, nesse momento, né? Um curto-circuito. O capacitor, ele efetivamente se torna um curto-circuito, tá? Por quê? Porque na frequência infinita, né? A gente está tendendo ao infinito no 100K. O que acontece? Como a fórmula da reatância capacitiva apresenta a frequência no denominador, essa frequência ômega tende ao infinito. 1 dividido por infinito é 0, né? Então, a queda de tensão que fica no capacitor é algo próximo de 0. Tá? Ah, e por que no resistor também está próximo a 0, né? Assim como no capacitor? Porque se eu observar a corrente, tá? A corrente está em 7 mili. O resistor, que eu mantive em 10, né? Se eu multiplicar 7 mili por 10, dá quanto? Eu ando uma casa, né? Aqui, ó. Exatamente isso. 7,15 mili na corrente, né? E 7,15, 10 a menos 2 na tensão, tá? Então, se eu multiplicar por 10, né? Então, fica aqui 10 elevado à primeira, 10 elevado a menos 3, mantém a base, soma expoente, menos 3 mais 1, menos 2, tá? Então, o capacitor se torna um curto para altas frequências, e o indutor tem uma impedância que começa a tender ao infinito. Por quê? Porque ele é proporcional à frequência, tá? Então, se ômega aqui está multiplicando a indutância, enquanto no capacitor está dividindo, né? É o inverso para o cálculo da reatância capacitiva. Então, quando a frequência tende a infinito, a reatância capacitiva tende a zero, e quando a frequência tende ao infinito para o indutor, a reatância indutiva tende ao infinito, porque é diretamente proporcional. No capacitor, é inversamente proporcional. Tá? É sempre essa lógica que nós temos que analisar. Então, já ficou claro, né, que para 100 kHz nós temos um comportamento do circuito majoritariamente indutivo, né? E para frequências baixas, próximas ali a zero, né, que nós vimos aqui, 10 Hz, né, 100 Hz, bem no comecinho da aula, nós percebemos que o comportamento do XC era extremamente elevado, né, para 10 Hz, 10 radianos por segundo, né, que dava 1,59 Hz, o XC tinha dado algo próximo a 93K, 93 mil. Então, tinha gerado uma reatância extremamente elevada. Se eu quisesse determinar aqui essa reatância do indutor, né? Poderia colocar aqui o VL dividido por IT. Pego uma janela aqui sem essas variações abruptas e tiro o RMS. Tá? Então, VL por IT, nesse caso, daria 53,74 10 ao quadrado, então seria 5.374, né? Vê isso? Não. 537,4, né? Isso. 537,4 ohms.
Então, eu teria uma reatância indutiva que é muito superior à resistência colocada no circuito, que é 10 ohms. Tá? Então, resistência de 10 ohms, reatância na ordem de 500, reatância indutiva, enquanto a capacitiva tende a zero, porque a frequência é na ordem ali de 100 kRad por segundo, tá? Extremamente alta. Ok? Alguma pergunta, turma, em relação a essa análise que eu fiz? Cálculo da impedância no PSIM, cálculo do fator de potência, potência média, ressonância, algum ponto aí que não tenha ficado tão claro para vocês? Aqui tá tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza. Bom, vou finalizando essa aula, tá? Vou interromper a gravação.